chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo tu que já estive, e minha fé será mais firme,
somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos nos preparando para o culto desta noite, hoje. Hoje nós teremos a bênção, o privilégio de participarmos de mais uma celebração da Ceia do Senhor. E desde já eu quero convidar vocês a prestar este culto onde a palavra de Deus se cumpre. A ordem de Jesus Cristo expressa muito clara que nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, devemos participarmos tanto do pão como do cálice. E eu quero dar as boas-vindas para você que a partir deste momento, cultuando ao Senhor, na sua casa, onde quer que você se encontre agora, não importa, você vai deixar tudo e separar esse tempo para cultuar ao Senhor, para glorificar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. O culto hoje fala sobre comunhão. Comunhão é estarmos juntos, nos preocuparmos uns com os outros, olharmos para o próximo e sentirmos o desejo de estarmos com ele. Isso é comunhão. E foi exatamente o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fez, ele realizou. E depois de termos iniciado o culto com esta preparação musical magnífica, maravilhosa, o nosso coração já se encontra agora, sim, preparado para exaltarmos, para glorificarmos o nome do Senhor. Seja bem-vindo a este culto, os nossos amigos, irmãos de outras igrejas, venha comungar conosco, venha participar deste momento que enche o nosso coração de expectativa e de esperança, porque quando eu pego na minha mão o pão e o cálice, eu aguardo a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também não é só aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo, como é o momento de lembrarmos, recordarmos, primeiro, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E em segundo lugar, termos tomado a atitude, a decisão de aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Por isso, eu quero convidar você agora a orar ao Senhor, a colocar a sua vida, a vida da sua família diante de Deus e deixar que o nome de Deus seja glorificado e exaltado acima de todas as coisas. Oremos ao Pai Celeste. Senhor, este é um momento muito especial para nós, ó Deus. Primeiro, porque diante dos nossos olhos, nós contemplamos o cumprimento da Tua palavra. Quando o Senhor ordenou, quando o Senhor deixou para nós participarmos da ceia do Senhor, todas as vezes que nós fizermos isto, nós estaremos lembrando a volta de Jesus Cristo. Nós estaremos recordando o que o Senhor fez por nós.
Nós já estamos fazendo um autoexame de decisões importantes que nós tomamos para continuarmos sendo fiéis, cumprindo isto com fidelidade e dignidade cristã. Permita que a ação do teu Espírito, ó Deus, haja com graça, com bondade durante todo este culto. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós podemos sim cultuar ao Senhor e nós podemos pedir a Deus e desejar ardentemente no nosso coração que o Senhor nos faça um único corpo, uma única igreja, a igreja que serve ao Senhor, a igreja que Jesus Cristo é o cabeça e nós somos os seus membros, formando um único corpo. E quando nós falamos sobre comunhão, sobre unidade, nós lembramos do Salmo 133, quando o salmista trabalha de forma muito clara esta ideia de unidade, de comunhão, de estarmos unidos em torno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só o que o salmista escreveu no Salmo 133. Ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E este culto é exatamente isso que nós estaremos fazendo. É exatamente buscarmos esta unidade, como diz aqui a palavra de Deus, que isso é bom. Fazer o que você está fazendo agora, queridos irmãos, amados amigos, aí na sua casa, isso é bom. Você ter a expectativa com a sua família de que você vai participar do pão, de que você vai tomar do cálice. A Bíblia está dizendo que isso é bom, porque isso lembra a nossa unidade e a nossa responsabilidade de vida cristã com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós falamos de união, quando nós falamos de cuidado para com o próximo, nós lembramos e queremos lembrar você que este mês ainda, o mês de outubro, nós continuamos com a nossa campanha de missões nacionais. Um grande desafio para esta igreja, para você, para todos os crentes evangélicos de todo o nosso país, voltados para uma grande campanha de missões com o propósito não só de sustentar financeiramente os nossos missionários, os seus familiares, para trabalharem em lugares distantes, mas também estarmos orando por eles e por aqueles que serão atingidos com a graça, a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Portanto, se envolva nessa campanha. Este mês é o último mês de campanha. O último domingo será o domingo que nós estaremos encerrando a campanha. E no encerramento da campanha, nós estaremos com a presença do missionário da Junta de Missões Nacionais, lá no culto presencial. E
Você pode até se programar. Você que hoje está recebendo o culto na sua casa, programe com a sua família de nesse culto de encerramento da campanha de missões nacionais, você nos dar a alegria, o prazer de estar cultuando presencialmente no templo da igreja. Último domingo de outubro, prepare isso, prepare o seu coração, nos conceda essa alegria para uma grande comunhão, uma grande celebração, porque vai ser o dia, além de nós termos o desafio, a mensagem missionária para os nossos corações, nós iremos também levantar a oferta para missões nacionais e gostaríamos muito de ver você indo também à frente e depositando a sua oferta de amor para missões nacionais. É maravilhoso quando nós podemos glorificar, exaltar o nome do Senhor. Vamos continuar louvando a Deus, glorificando ao Senhor com esta música maravilhosa e edificante para você e para todos nós que estamos cultuando ao Senhor. Louve, glorifique ao nosso Deus. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago o preço. Que foi pago o preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Trabalhando, sua igreja edificando,
precioso, irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor que eu tenho com você, que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos em Jesus. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Amém. E ao ouvirmos esta bela música, lembrei do João escrevendo a sua primeira carta em 1 João capítulo 1, o versículo 5 até o versículo de número 7, diz assim: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que maravilha esse texto de 1 João, no capítulo 1, versículos 5 e 7, que acabo de compartilhar, de ler para vocês, mostrando a importância e o significado desse momento de culto, de preparação para a ceia do Senhor. Louvado seja Deus por isto. E agora, este é um daqueles momentos em que nós tomamos a decisão de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas no culto presencial na igreja. Isso vai acontecer agora. Enquanto estivermos cantando essa música, os irmãos estarão deixando os seus lugares, estarão agradecendo a Deus por grandes benefícios que Ele tem feito por nós. Preservado a nossa vida, preservado o nosso emprego, nos dado saúde, cuidado da nossa família. E como demonstração de gratidão do nosso coração, ofertar ao Senhor tem que ser a demonstração de gratidão do nosso coração. Nós não devemos fazer isso porque alguém está pedindo. Nós não devemos fazer isso porque é uma obrigação. Não. Nós vamos fazer porque é um privilégio nós sermos gratos a Deus por tantos benefícios que Ele tem feito por nós. Nós vamos louvar a Deus, glorificar ao Senhor agora com o cântico do hino 574 do Inário para o Culto Cristão, com muita alegria. Você que conhece o hino, você estará cantando também, falando desta unidade. Um só rebanho, um só pastor. E tem que ser assim. Louvemos ao nosso Deus.
só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti, no mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, sendo louvado, bendito Jesus, sendo louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face e vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Amém. O texto de Atos, no capítulo 4, em versículo de número 32, quando nós cantamos este cântico, nós lembramos da palavra de Deus, que diz: da multidão dos que criam, era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E com alegria, contentamento, eles faziam como vocês fizeram agora, entregaram ao Senhor. E vocês nas suas casas tomaram a decisão de participar disso também, oferecendo o seu dízimo, a sua oferta, e você pode fazer isso ao final do culto. Nós vamos deixar a conta, o número da conta da igreja, onde você poderá depositar a sua oferta, o seu dízimo, e deve fazer isso com muita alegria. E se tiver alguma dificuldade, os membros da igreja tiver alguma dificuldade de fazer esse depósito, mande um recadinho para o nosso tesoureiro ou o nosso vice-presidente, o irmão Ademir, e ele se coloca à disposição para te ajudar no sentido de receber a sua oferta. Que Deus esteja derramando graça, bondade e misericórdia
na sua vida. Agora, nós vamos para a palavra de Deus. Nós vamos trazer a palavra de Deus, continuarmos nos preparando sobre as orientações de como nós devemos participar da ceia do Senhor e por que nós vamos participar da ceia do Senhor. É tão bom quando nós vamos fazer alguma coisa, fazermos baseado na Bíblia, na palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que trazer para nós a informação, o esclarecimento, a certeza daquilo que nós vamos fazer. Para nós realizarmos isso, é necessário vermos o que a palavra de Deus tem para nós. E a partir de hoje, para a celebração da ceia do Senhor, nós estaremos trazendo uma série de mensagens sobre as palavras de Jesus Cristo proferidas na cruz do Calvário. A cada celebração da ceia, nós vamos falar sobre uma destas palavras. E lógico, hoje nós vamos falar sobre a primeira palavra que Jesus pronunciou quando ele estava sendo sacrificado, quando ele estava dando a sua vida, morrendo pelos meus pecados e pelos seus pecados. Lá na cruz do Calvário, nós encontramos esta palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 23, e versículo de número 34. Aqui em Lucas 23 e versículo 34, nós encontramos a primeira palavra proferida por Jesus Cristo e que será o texto da qual nós estaremos refletindo e nos preparando para, com dignidade, com esclarecimento e com muita alegria no nosso coração, na hora da celebração da ceia, pegarmos o pão e o cálice nas nossas mãos e sabermos que estamos fazendo com consciência, porque a palavra de Deus nos autorizou a fazer isso. O texto sagrado diz, nesta primeira palavra, disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoam-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqui nós temos o testamento de Jesus. Jesus fazendo um testamento, nos colocando em seu testamento. Ele coloca o meu nome, ele coloca o seu nome num testamento para ser lido depois da morte. Depois que você morrer, depois que eu morrer, tendo aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós podemos dizer que o meu nome, o seu nome, está escrito nesse testamento, porque Jesus Cristo fez quando Ele me perdoou. Quando Ele te perdoou, quando Ele perdoou aqueles que tinham feito ofensas para eles. Estas são reveladoras, essas últimas palavras de qualquer pessoa face a face com a morte. E era assim que Jesus Cristo encontrava. E nós encontramos as palavras de Cristo. E hoje nós estamos pensando sobre esta primeira palavra. E aqui o testemunho de Jesus, ou as últimas palavras de Jesus na cruz, nos dá a certeza de que o que nós estamos fazendo aqui, cultuando ao Senhor, é uma verdade. A primeira que hoje estamos refletindo, de Lucas 23 e versículo de número 34, que é uma palavra de perdão. A segunda palavra nós encontramos no versículo 43,
e capítulo 40 e capítulo 23 e versículo 43 de Lucas, que é uma palavra de salvação. Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Na próxima ceia, nós estaremos falando exatamente sobre este assunto. A terceira palavra de Jesus Cristo é uma palavra de compaixão. Versículo 26 e 27 do capítulo 19 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27, nós encontramos aí a palavra de Jesus, uma palavra de compaixão. Em Mateus, capítulo 27 e versículo de número 46, nós temos a quarta palavra de Jesus Cristo, que é uma palavra de identificação. Ele se identifica conosco, carregando todo o nosso sofrimento. É isto que ele faz. Em João 19, 28, nós encontramos a quinta palavra, que é uma palavra de aflição. Quando ele diz, eu tenho sede. João 19 e versículo de número 30, nós temos a palavra de consumação. Está tudo consumado. E a última palavra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós encontramos em Lucas 23 e versículo 46. E aqui nós encontramos uma palavra de resignação. Resignação é a aceitação pacífica de uma determinada situação. Aceitação, conformação, conformidade, de acordo com aquilo que foi determinado por Deus. Nós encontramos esta última palavra quando ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, esta série de palavras será a próxima série de sermões que estaremos pregando durante a celebração da ceia do Senhor nos próximos meses. Então, você já tem uma noção daquilo que você vai ouvir, isso para que você ainda se sinta mais animado a fazer e a participar e a estar conosco nesses momentos de culto e de pregação da palavra de Deus. Mas, hoje, nós iremos focar na palavra de perdão que Jesus Cristo proferiu na cruz do Calvário. É importante atentarmos para esta palavra. E nesta palavra de perdão, quais são as lições que podemos extrair desta primeira palavra, das últimas que Jesus proferiu enquanto estava aqui na terra, lá no Calvário, lá na cruz? É interessante que quando nós olhamos para esta primeira palavra, existem algumas revelações que elas são apresentadas. Algumas revelações que são colocadas para nós. E nesta palavra nós observamos a angústia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava passando. Ao mesmo tempo, ele faz um apelo em nosso favor. Olha que coisa magnífica nós vemos nesta palavra. Ele usa o argumento, a aquisição. Ele quer receber, ele quer ter para ele todos aqueles que tinham ofendido, que tinham maltratado, que estavam vivendo uma vida desordenada e em pecado. Ele faz esta aquisição neste momento desta palavra, porque é uma palavra de perdão. A primeira palavra, a palavra de angústia de alguém que tinha sido ofendido.
Nessa primeira palavra nós vemos a angústia do ofendido. Ofendido de quê? Quando nós olhamos para o texto sagrado, para os textos anteriores e os textos posteriores, e quando nós lemos esse texto de Lucas, nós observamos que ele enfrenta a corrupção da natureza humana, que insiste em cultivar ressentimento, e que deveríamos recorrer sempre à primeira palavra de Jesus na cruz, nesses momentos de incertezas e de fraquezas, porque ali nós encontramos, quando nós recorremos, nós encontramos o perdão de Deus. E é por isso que esse texto de Lucas 23:34 diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que faz. Ou seja, ele está dizendo, se quisermos aprender melhor sobre o perdão e as condições para se perdoar, nós devemos impreterivelmente voltar-nos para a cruz de Cristo, de onde recebemos o perdão. E além de recebermos o perdão, nós recebemos a orientação, as pistas de como podemos também perdoar, conseguir liberar perdão para outras pessoas. Neste momento de angústia e de sofrimento na cruz do Calvário, quando ali muitas coisas estão sendo lembradas, o ciúme dos líderes religiosos, a rejeição que ele teve aqui no mundo por causa, em relação à sua morte. Ele lembra de Judas, um dos seus mais íntimos, que havia traído com 30 moedas. Pedro, um dos seus mais amados, havia negado 3 vezes. Pilatos havia declarado Jesus inocente e depois enviou para a cruz, e ainda faz um gesto terrível de lavar as mãos, mostrando toda a sua covardia, todo o seu medo de não enfrentar com dignidade a posição da qual ele tinha. Era isto que estava acontecendo. O olhar dos soldados ali enquanto Jesus estava crucificado. O comportamento desses soldados e de toda a multidão que fazia do sacrifício de Jesus Cristo como se fosse um espetáculo. No entanto, o que acontecia ali não era um espetáculo, era uma oportunidade de vida para toda a humanidade. Enquanto o ser humano deu o pior para Jesus, Jesus dá o melhor para nós, dá a sua vida, morre em nosso lugar, e além de morrer em nosso lugar, nos oferece uma salvação eterna em Cristo Jesus, e vence a morte, ressuscitando no 3º dia, para sempre estar conosco durante todos os momentos da nossa vida. Depois desta palavra, nós encontramos Jesus Cristo fazendo o apelo pelo ofendido. Ele apela por nós. Além de chegar e falar, Pai, e diz para nos perdoar, ele diz, eles são ignorantes. Não levem em conta a ignorância desses. Eles não têm consciência plena do que está fazendo, porque estão nas trevas. Eu quero trazê-los para a luz. Eu quero transformá-los em meus discípulos. Eu quero fazer deles a minha igreja.
Além deste apelo, este também é um argumento que Jesus Cristo faz na defesa de todos os pecadores. Uma defesa. E é tão bom entendermos isto quando nós podemos ver a palavra de Deus dizendo desta palavra maravilhosa. O argumento de Jesus brota de sua compaixão por nós. Ele se compadece de cada um de nós. É isso, meus irmãos, meus amigos, que nós encontramos aqui nesta palavra, também uma palavra de compaixão. E depois, ele sela, ele carimba a aquisição, ele faz uma aquisição de um patrimônio falido, de um patrimônio condenado. Pessoas rebeldes, pessoas que não eram boas, ele se coloca à disposição para transformá-los, restaurá-los. A restauração de Jesus Cristo, nós podemos ver isto. E o que nós ganhamos quando Jesus faz essa aquisição? Quando ele nos perdoa. Aqui nós observamos que Jesus conseguiu muito com o seu gesto de misericórdia, graça e compaixão. O mundo inteiro é dado uma segunda oportunidade. O que significa perdoar, já que Jesus fez esse gesto e começou na cruz do Calvário com esta primeira palavra? Promovemos. Quando nós perdoamos, quando você perdoa, aqui na terra, nós promovemos a glória de Deus através de nossas boas obras de perdão, que brilharão para, de alguma forma, contribuir também para salvar, para a salvação daqueles que nos ofendem e do mundo que nos assiste. Uma grande multidão tem assistido, tem olhado para a nossa vida, a vida daqueles que servem ao Senhor, que são servos do Senhor, que têm o Senhor como único Senhor, como verdadeiro Deus, e têm colocado as suas vidas para dar o testemunho para o mundo inteiro. Então, nós podemos concluir esta reflexão lembrando que esta é a primeira palavra de Jesus Cristo, nos autorizando, nos dando a condição de que nós podemos sim participarmos da ceia do Senhor, a palavra de perdão. E qual é o resultado que nós podemos tirar desta reflexão nesta noite? Qual é o resultado que nós podemos tirar dessa primeira palavra que Jesus Cristo proferiu na cruz do Calvário? Nós podemos, irmãos queridos, colhermos os frutos de exercermos a compaixão. Exerça a compaixão. Tenha compaixão das pessoas. Cristo será glorificado quando compreendemos e entendemos o perdão da cruz do Calvário. Pessoas poderão ser salvas para viverem eternamente no momento que entendemos e pregamos e anunciamos o perdão de Jesus Cristo e falamos para eles: olha,
Gente, esta é a primeira palavra de Jesus Cristo quando ele estava sendo morto, quando ele estava sendo sacrificado no seu lugar, no meu lugar. Ele olha para o mundo inteiro e suplica ao Pai Celeste: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É isto que nós podemos tirar nesse instante e neste momento. E diante disso, agora, nós estamos em condições, sim, estamos em condições de participarmos do pão que ele colocou para nós, representando o seu corpo, e participarmos também do cálice que representaria o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E é exatamente isto que eu quero convidar. Eu quero pedir para que você se ajunte agora a nós. Enquanto eu comer deste pão, você aí na sua casa, onde você estiver, coma também do pão que você preparou. Quando eu tomar do cálice, você deve também tomar do cálice que foi preparado para este momento. É isto que nós vamos fazer agora. Enquanto ouvimos esses acordes, essa música falando sobre esse pão que desceu do céu, é importante nós termos a certeza de que isso está representando aquilo que o Senhor tem feito por nós. Feche seus olhos. Converse com Deus agora. Fale com o Senhor sobre o que nós já ouvimos e sobre o que nós vamos fazer agora. Este é um momento de exame. Examine o homem a si mesmo. E depois desse exame, nós comemos o pão. Nós podemos tomar do cálice. Deus me ajudar a você agora, nesta oração, e vamos conversar com Deus. Pai querido, Deus bondoso, nós entendemos que este pão que desceu do céu é Jesus Cristo. Nós o aceitamos como nosso Senhor, como nosso Salvador, e nos tornamos seus discípulos. E ao participarmos nesse instante, Senhor, da ceia do Senhor, nós estaremos, Senhor, cumprindo a tua ordem, obedecendo o teu ensinamento e enchendo o nosso coração de expectativa e de esperança. Porque o Senhor vai voltar. E há de nos levar para o teu reino. Portanto, Senhor, conceda a tua bênção e a tua graça sobre esses irmãos queridos que agora irá comer do pão e beber do cálice. Amém. Deus esteja nos abençoando, glorificado seja o nome do Senhor. E agora, pegue o pão e vamos participar desse primeiro elemento, representando o corpo de Jesus Cristo. Comamos, irmãos, deste pão.
Amém. Graças a Deus. Da mesma forma, eu quero convidar você. Eu quero convidar você a tomar do cálice, representando o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, por mim e por você. Com alegria e em nome de Jesus Cristo, tomemos, irmãos queridos, tomemos do cálice. Amém. Que Deus nos abençoe, derramando graça, bondade e misericórdia sobre o seu coração. Eu quero encerrar este culto, primeiro agradecendo a Deus pela comunhão e pelo privilégio de termos separado esses minutos para cultuarmos ao Senhor. Depois, eu quero agradecer você por ter participado deste momento de comunhão. O Senhor está feliz com a sua vida, com a sua família. Continue participando. Continue no próximo domingo, juntamente conosco, todos os domingos às 19 horas. Nós temos entrado na sua casa, nós temos chegado aqui para juntos cultuarmos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Desejamos a você uma semana na graça e na paz do Senhor Jesus. E podemos encerrar este culto dizendo que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações infindáveis do Santo Espírito de Deus, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Fique aí ainda se deliciando com esta linda música que separamos para o poslúdio, para encerrarmos o culto e para você continuar glorificando ao Senhor nesses últimos momentos do culto dessa noite. Até domingo, queridos. Que Deus abençoe. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor.
razão.